Então, o tema da última aula era lar cristão, né? E aí faltou alguns detalhes que eu gostaria de compartilhar. Nós aproveitamos, falamos sobre temperamentos, e tem um livro que eu tenho e gostaria de indicar para vocês, se chama Temperamentos Transformados, certo? Então, vocês viram aí, os que fizeram teste dos temperamentos, viram que nós temos qualidades nos temperamentos e nós temos defeitos também. Porque a nossa natureza, né? Lembra da forma? A forma caiu e aí nós estamos numa situação delicada e nós precisamos da ação do Espírito Santo. O subtítulo é Como Deus pode transformar as falhas do seu temperamento. E não fui eu que fui em busca desse livro, ganhei de presente da minha esposa. Por que será, né? Que é a mensagem que ela quis passar. Então é um bom livro para ler. Aqui ele analisa 4 personagens bíblicos, 4 temperamentos diferentes e 4 personagens bíblicos. Qual personagem da Bíblia vocês acham que é sanguíneo? Pedro é sanguíneo. Qual personagem bíblico vocês acham que é colérico? Colérico é o explosivo, o que fala com velocidade. Paulo, colérico. Exato. Esses são os 2 exemplos que ele usa. Pedro é sanguíneo e Paulo é colérico. Quem vocês acham que era melancólico? Mateus? João, melancólico? Melancolia? Judas? Moisés era melancólico. Moisés tem traços. Não. Paulo também não é discípulo. Ah, sim. E o último, porém não menos importante, fleumático. Mais pacato, mais calmo, mais paciente, não responde de prontidão, não reage. Abraão. Esses são os 4 exemplos que ele usa. Mateus, aparentemente, sim. Não, é assim. É que é assim também. Nós estamos traçando um perfil por causa do The Chosen. Então, não tem o perfil dele, nós não temos o perfil dele na Bíblia, de Mateus. Nós estamos falando por causa da forma como ele é apresentado no The Chosen. Mas aí, baseado no que os textos bíblicos dizem, ele usa esses 4 exemplos e aí ele diz o que Deus faz no temperamento das pessoas para tornar pessoas melhores, tá? Então esse é um bom livro. Segundo livro que eu queria indicar, As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman. Eu já li algumas vezes, ele está todo rabiscado aqui, eu tenho muito cuidado com os meus livros, mas agora eu tenho 2 filhos, né? Um de 4 anos e um de 2. E aí o José, uma bênção, ele que rabiscou. Aí tá aqui, 5 linguagens do amor. Imagina que um russo é casado com uma japonesa e ela fala todo o tempo, eu te amo em japonês, e ele é russo. E ele não consegue entender o que ela está falando. Ele pode, inclusive, achar que ela não o ama, porque ele não consegue compreender a linguagem de amor da esposa dele. Então, esse livro é um Google Tradutor. Como identificar a linguagem de amor do seu cônjuge, como identificar a linguagem de amor das pessoas que você convive. É tão importante demonstrar amor. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor porque Cristo nos amou enquanto éramos ainda pecadores. Ele entregou seu Filho. Então, perceba que Deus expõe o seu amor, Ele quer mostrar o seu amor. Então, nós temos que conseguir demonstrar, identificando as linguagens de amor do cônjuge. Quais são as 5 linguagens? Primeiro, tempo de qualidade. Passar tempo junto, conversando, olhando nos olhos, sorrindo, como se fossem namorados. Para quem fala linguagem do amor e você fica do lado mexendo no celular, é a morte. A pessoa odeia, porque você não está ali. Para quem fala tempo de qualidade, normalmente gosta de ficar conversando muitas horas, deita na cama, quer ficar conversando mais tempo, entende? Quando é um amigo, fica mandando mensagem o dia todo. Então essa é a linguagem do amor, tempo de qualidade. Segundo tipo de linguagem de amor,
palavra de afirmação. Palavra de afirmação normalmente está envolvido com elogio, está envolvido, lógico, com a fala, mas reconhecer coisas. Que legal, que camisa bonita, né? Como você está bonita, como você se veste bem, né? Você faz as tarefas domésticas. Reconhecimento. A palavra de afirmação é um reconhecimento normalmente atrelado ao elogio. Então, tem pessoas que, por exemplo, na data de aniversário, a maior parte das pessoas gostam de ganhar presentes. Mas quem fala tempo de qualidade, se chega um presente pelo correio, não é suficiente. A pessoa tem que estar junto. Quem fala a palavra de afirmação, junto com o presente, vai ter que vir um cartão. Eu lembro de tal data, isso aconteceu, eu te amo, você é especial. Palavra de afirmação. Terceiro, linguagem do amor, dar presentes. Tem pessoas que falam o dar presentes, então independente da data, né, quando um homem fala dar presentes, normalmente, mesmo em situações precárias financeiras, ele costuma comprar alguma coisa. Me lembrei de você. Nem que for um chocolate, qualquer coisa. Ele está falando na linguagem dele, eu te amo, dando um presente. Quarta linguagem de amor, ações de serviço. Ações de serviço, a pessoa conserta a casa, a pessoa lava a louça, a pessoa faz janta, a pessoa... a esposa chega cansada, daqui a pouco vai o marido, passa um creme no pé, faz uma massagem sem pedir. O que é isso? Ações de serviço. A pessoa está todo o tempo servindo, pega um copo de água. Então é uma forma de comunicar. Normalmente essas pessoas não conseguem falar, são pesadas nas palavras, mas estão trabalhando, ações de serviço. Quinta e última, então, toque físico. Toque físico. Não tem a ver com intimidade de marido e mulher, não estou falando disso. Toque físico. É o tipo de pessoa que quando vai conversar com você, não fica pegando assim, já viu gente que vai conversar? Essa pessoa fala, a linguagem de amor dessa pessoa é toque físico. Então essa pessoa precisa de abraço, precisa de beijo, precisa, sabe, da mão aqui, do pé encostado, né? Eu lembro no outro discipulado, teve uma irmã, e ela falou, quando eu vou dormir eu gosto de pôr o pé na perna do meu marido, e ele não gosta. Falei, então, sua linguagem é toque físico, né? Então, cada um de nós falamos uma linguagem, lembrando, no site que a gente fez teste de dons, depois a gente fez teste de temperamento, você também pode fazer o teste de linguagens do amor. Você pode descobrir qual é a linguagem que você comunica, como você fala e como você ouve, porque normalmente é diferente. A linguagem de amor da Amanda é tempo de qualidade. Para ela, o melhor dia de todos é o dia que eu desligo o celular e fico sentado do lado dela. Esse dia é sensacional. Minha linguagem de amor, palavras de afirmação. Então, toda linguagem de amor, ao mesmo tempo, vai ter problemas também. Eu ouço palavras de afirmação e eu comunico dar presentes. Normalmente, por exemplo, a deturpação do dar presentes é, na hora de comprar as coisas, comprar a mais do que precisa, mais do que deveria. Deturpação do toque físico é levar todo o tempo para a questão de intimidade sexual, porque não é isso, a linguagem não é essa. Atos de serviço, qual poderia ser? A pessoa que se desgasta ao máximo, cansa, e aí está tentando comunicar e é insuficiente. Então, tudo isso tem que ser de forma saudável e é muito importante reconhecer qual é a linguagem de amor do cônjuge. Por quê? Se você fala a palavra de afirmação e você está esperando alguém falar, eu te amo, e seu cônjuge tem uma outra forma de falar, o que foi? Tá tudo certo? Se seu cônjuge tem outra forma de comunicar, de falar, você vai precisar traduzir isso. Uma vez nós estávamos numa palestra a respeito disso daqui, era um congresso de casais da igreja. E aí, nesse congresso, uma mulher chorou muito,
chorava muito, tal. E aí depois ela foi falar que o marido dela tinha falecido e o marido dela era ações de serviço. Então, o marido que fala ações de serviço, a torneira não pinga, não fica pingando. A lâmpada não fica queimada, não tem como, porque é a linguagem de amor dessa pessoa. E aí ela chorava. Depois teve uma outra que contou que, mesmo em situações difíceis, ele sempre trazia presente, mas ela é palavra de afirmação. Ela queria ouvir, eu te amo, mas não tinha isso. Então, muitas vezes a pessoa não se sente amada, mesmo estando, o outro está gritando, eu te amo, em japonês, e o outro está russo, está doendo o ouvido e não está conseguindo entender, certo? Então, nos relacionamentos familiares, vale muito a pena entender qual é a linguagem de amor do cônjuge, dos filhos, dos pais, vale muito, ajuda muito, tá? Bom, para a gente encerrar então, questão de família, vamos ler Gênesis capítulo 25, versículo 19. Essa... Só para eles saberem que nem eles que têm adolescente, e tem as crianças, tem também as 5 linguagens do amor do adolescente e da criança, né? Tem as 5 linguagens do amor do adolescente, tem as 5 linguagens do perdão. Gary Chapman é muito bom, ele tem bastante conteúdo. 5 linguagens do perdão. Hã? Não está nesse livro. É outros livros. 5 linguagens do perdão, 5 linguagens de amor do adolescente. Como é difícil conseguir compreender a língua deles, né, nesse período, né? Tanto hormônio, tanta mudança. E é muito difícil mesmo conviver com um adolescente em casa, que está com o corpinho de criança ainda e está achando que é o rei, né? Vai mudar o mundo e não consegue nem arrumar a cama dele, mas é assim, esse é o adolescente. Bom, Gênesis capítulo 25, versículo... Deus está falando? A minha mãe está fazendo assim. Vamos lá, Gênesis 25, 19. Essa aqui é a história de Isaac, filho de Abraão. Isaac tinha 40 anos quando ele se casou com Rebeca, filha de Betuel, irmã de Labão. Eles eram arameus e moravam na Mesopotâmia. Rebeca não podia ter filhos e por isso Isaac orou a Deus, o Senhor, em favor dela. O Senhor ouviu a oração dele e Rebeca ficou grávida. É muito legal a Bíblia, né? Deus ouviu a oração de Isaac e ela engravidou. Na barriga dela tinha gêmeos, haviam gêmeos. E eles lutavam um com o outro. Ela pensou assim, por que está me acontecendo uma coisa dessa? Então ela foi perguntar a Deus, o Senhor, e Deus respondeu para ela. No seu ventre há 2 nações, você dará à luz a 2 povos inimigos. Um será mais forte do que o outro, e o mais velho será dominado pelo mais moço. Chegou o tempo de Rebeca dar à luz e ela teve 2 meninos. O que nasceu primeiro, ele era vermelho e ele era peludo, com um casaco, como se fosse um casaco de pele. Quer dizer, acho que nasceu um urso panda, né? Ele era ruivo, né? Ruivo e muito peludo. Esaú significa vermelho, o nome Esaú, é vermelho. E o segundo nasceu agarrando o calcanhar do Esaú. Gente, olha que modo interessante de nascer, né? Gêmeos, nasce o primeiro, peludo, vermelho, né? Ruivo. Eu lembro de quando o João nasceu, veio uma enfermeira e falou assim, seu filho é ruivo. Aí eu falei, meu filho é ruivo? Aí, que doideira. Aí a gente foi filmar lá, eu falei, o meu filho é ruivo, cabelo lisíssimo. Hã? Então, mas surpreendeu, eu falei, nossa, ruivo. Aí eu não sei naqueles dias, né, naquela época da antiguidade, se era tão comum, se eles viam, não sei como era, né? Possivelmente sim, não sei, mas esse é o primeiro ruivo na Bíblia, é o Esaú. E aí o irmãozinho dele nasce segurando o calcanhar do Esaú. Por que vocês acham que isso aconteceu? Hã? Ele saiu primeiro, ele queria sair de ser o primeiro. Ó, as parteiras acharam isso.
que eles estavam disputando e que ele queria sair primeiro. Só que um bebezinho recém-nascido, sabe alguma coisa de primogenitura? Aí eles colocam o nome do menor de Jacó. Alguém sabe o que significa Jacó? Enganador, mentiroso, suplantador. Então você tem um irmão que nasceu com características muito masculinas, vermelho, forte, peludo. O nome dele é Esaú, em homenagem ao seu nascimento. E o seu irmãozinho nasce agarrado no seu calcanhar, porque eu acho que o que ele conhecia de vida era agarrado no irmão dele. A mãe dele foi perguntar para Deus, eles estão se batendo dentro da minha barriga, 2 irmãozinhos. Quem tem irmão próximo já sabe mais ou menos o que está acontecendo dentro desse ventre aqui, né? Estão se debatendo. Aí na hora do nascimento, o nascimento é um trauma para a mãe e é um trauma para o bebê também, é um trauma. Por isso que quando ele nasce ele chora, porque é tudo esquisito. Se distancia da mãe. Existe um fenômeno no bebê depois que ele nasce, que ele, toda hora que ele passa o bracinho assim, ele acha que ele vai cair. Se chama reflexo de Moro. Por que isso acontece? Porque o que ele conhece da vidinha dele era encostando em alguma coisa. No útero da mãe, ouvindo o coração da mãe, a respiração da mãe, o intestino da mãe, ouve tudo da mãe. Acalma, criança. Agora fora, o mundo é diferente. Então, o que está acontecendo aqui é um bebezinho segurado no pé do outro. Aí, por causa de uma tradição das parteiras, colocam uma identidade nele, de ser mentiroso. Então ele passa a infância inteira, a adolescência inteira, ouvindo o pai falar, mentiroso, vem aqui. A mãe fala, porque ele nasceu segurando o calcanhar. Vamos ler o texto, ó. Versículo 25. O que nasceu primeiro era vermelho e peludo como um casaco de pele. Por isso lhe deram o nome de Esaú. O segundo nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú com uma das mãos. E por isso lhes deram o nome de Jacó. Então, na minha Bíblia aqui, ó, você tem uma letrinha pequenininha. No rodapé está lá, enganador, mentiroso. E Isaac tinha 60 anos quando Rebeca teve os gêmeos. Então, o Veredas Antigas, um dos seminários trata exatamente sobre a bênção sobre o nome. Quando a gente se inscreve, o Veredas Antigas são 5 módulos. Um dos módulos se chama Abençoando Gerações. Tem um ciclo geracional nessa família aqui. Abraão amava Sara, só que a Sara era estéril. Abraão orou por ela e ela teve um filho chamado Isaac. Teve um dia, ela falou para ele se deitar com a serva, para ter um filho com a serva, como se fosse filho dela. Meio maluquice na nossa cultura, mas isso acontecia naquela época. Sara rejeitou Ismael. O Ismael desprezou Isaac um dia numa festa lá, e aí ela mandou despedir a serva junto com o Ismael. Vocês vão lembrar da história, lembra? Deus ouviu o choro do menino. Então, é dessa história que eu estou contando para vocês. Então, nós vemos a esposa estéril, o marido orando pela esposa, a esposa tendo filhos. E nós vemos preferência de filhos. Abraão amava Ismael, era seu filho, Sara amava apenas Isaac. Abraão esteve no Egito e o faraó achou Sara muito bonita e perguntou para Abraão, ela é o que sua? Ele, com medo de alguma retaliação de um homem poderoso, falou, é minha irmã. E aí ele falou, então eu quero me casar com ela. E tomou Sara para se casar. Bom, deu um problema gigante no Egito, porque Deus não tinha interesse nenhum. Só que Abraão, assim, ela era meia-irmã dele, realmente. Ela era meia-irmã. Mas além de ser meia-irmã, é esposa, né? Então depois que se torna esposa, esse é o principal vínculo. E aí ainda o cara tomou a esposa, Então Abraão fleumático, né, sabe? Calmo, pacífico. Então minha irmã. Então, nós temos ele mentindo em relação a quem era sua esposa,
a esposa estéril e preferência de filhos. Isaac se casa com Rebeca. Acabamos de ler aqui que Rebeca é estéril e Isaac orou. Aí eles têm gêmeos, Esaú e Jacó. Nós vamos continuar a perícope do texto, nós vamos ver que eles preferem. Isaac prefere Esaú e Rebeca prefere Jacó. Esterilidade da mãe, preferência de filhos. Um dia, Isaac encontrou Abimeleque, que é um título também, igual Faraó, um título dos filisteus. E aí o Abimeleque falou, quem que é essa mulher bonita aí? É minha irmã. E ele pegou a Rebeca para casar. De novo, exatamente o que aconteceu com os pais. Deus é conhecido como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Seguindo a linhagem de Jacó, Jacó se casa com duas mulheres, Leia e Raquel. Raquel era estéril. E Jacó orou por ela e ela teve 2 filhos, José e Benjamim. Jacó amava a José e a Benjamim e não demonstrava tanto amor pelos outros. O que acontece? Um conflito muito grande, um problema muito grande. José é vendido como escravo para o Egito porque o pai prefere José. José ganhou uma capa bonita de 7 cores. Então o que nós vemos aqui é um problema sério de família e um ciclo geracional. É muito comum a gente repetir os erros dos nossos pais, porque a nossa referência de gente vem dos nossos pais. A gente aprende a ser gente com os pais. A menina aprende a ser mulher e mãe com a mãe. O menino aprende a ser pai e homem com o pai. Mas espera aí, mas são referências ruins. Então, nós vamos ter que tratar isso com Jesus. Porque aqui, nessa família, que é de Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, está tudo se repetindo. E aí na nossa vida também se repete. Normalmente na nossa adolescência, criança também, a gente faz votos às vezes, eu nunca vou ser como meu pai. Nunca vou ser como a minha mãe. E muitas vezes nos tornamos. Para quem já teve filho, talvez na hora de escolher o nome não teve tanta importância o significado do nome, mas depois que a gente faz o vereda se torna tão importante para a gente, né? Então a gente escolheu João por uma questão específica, escolhemos José também por uma questão específica, né? João significa Deus é gracioso e José significa aquele que acrescenta. E parece que é exatamente o perfil deles. O João é amoroso, gracioso mesmo. O José acrescenta em todos os aspectos que vocês podem imaginar, inclusive bagunça. Se ele estiver aqui, provavelmente ele estava em cima da guarda do sofá aí, fazendo as pessoas rirem e daqui a pouco brigando com outra criança, e é o jeito dele. E a identidade tem muita ligação com o nosso nome. Para a gente encerrar esse assunto do nome, que é importante, o Jacó, ele briga a noite inteira com Deus. Ele briga com Deus. Eu não tenho tempo de ler o texto, mas ele luta a noite inteira com Deus. Por que ele faz isso? Porque ele tem uma necessidade de ser abençoado. Ele um dia pega lã de carneiro, põe no braço, porque o Isaac está cego. O Isaac cego. Ele coloca a lã, imagina como que Esaú era peludo. O Isaac põe a mão no braço, eu estou ouvindo a voz de Jacó, mas eu estou sentindo o braço do Esaú, porque era o dia de abençoar. E Jacó roubou a bênção de Esaú. Olha a necessidade dele. Aí é um conflito. Ele tem que fugir. Aí ele vai para as terras dos parentes da mãe. Chegando lá, ele começa a trabalhar por uma moça chamada Raquel, ele achou ela linda, trabalhou 7 anos. No dia do casamento, o sogro dele embebeda ele bêbado, não viu com quem que ele casou. Com quem que ele casa? Não é com a Raquel que ele amava. Ele casa com a irmã mais velha dela, com Leia. Aí quando ele acorda no dia seguinte, ele vai falar com Labão. Falou, como é que você me engana? Como é que você me dá outra mulher? Aqui não é nosso costume oferecer outra mulher em casamento a não ser a irmã mais velha. Lembra que eu falei de hábitos familiares? Para o Jacó,
se ele soubesse desse costume, ele já tinha negociado com o sogro dele. Ele não sabia. Aí o que ele teve que fazer? Mais 7 anos de trabalho. 14 anos no total para se casar com a mulher que ele amava. E aí, para quem é solteiro, quanto tempo uma pessoa tem que trabalhar para conquistar seu coração? Jacó trabalhou 14 anos. E a Bíblia diz que ele considerou como se fosse um dia, de tanto que ele amava Raquel. Bonito, não é? Só que veja, como que vocês acham que Leia se sentiu no dia seguinte? Depois de tanto tempo se preparando para ser esposa, se entrega para um homem que está embriagado, que não sabe que é ela. Aí ela acorda na manhã seguinte. Como que você acha que ele olhou para ela? Com desprezo. Rejeitou Leia. Tem uma mensagem muito bonita. Os nomes dos 4 filhos de Leia, ela faz referência a isso. Até que tem um momento que ela fala assim: agora eu não me importo mais com a rejeição do meu marido. Minha alegria está dedicada ao Senhor, mas não tenho tempo de pregar isso daqui. Mas imagina o sentimento dela em relação ao pai dela, dar ela em casamento enganado. Triste, né? O Jacó carrega essa história de enganação, faz parte da identidade dele. Então ele enganou o pai, enganou o irmão. Aí agora o sogro engana ele. Aí acabou os 14 anos de trabalho para casamento. Agora ele vai começar a trabalhar para sustento da família dele. O sogro dele combina o salário com ele e fala o seguinte: todo animal que nascer malhado vai ser seu. E todo animal que nascer ou de uma cor só, ou preto inteiro, ou branco inteiro, é meu. Ok? Ok. Ele tem um sonho, Thaís. Ele sonha com um galho de amendoeira. E aí 2 animais fecundando, se acasalando, próximo do local onde eles iam beber água. E ele teve esse sonho. No dia seguinte, quando vinham animais saudáveis, independente da cor, ele colocava o galho de amendoeira perto dos animais, e o galho de amendoeira ele tinha feito como se fosse malhado, deixou o galho malhado e deixava. Os animais fecundavam. Quando vinha um animal doente, magrinho, raquítico, ele tirava. Ele não deixava perto. O que vocês acham que aconteceu? Começou a nascer animal saudável só malhado. E o sogro dele tinha combinado que os animais malhados seria o pagamento dele. Aí o sogro chegou e falou assim: ah não, só está nascendo malhado. A partir de hoje seu salário é só se nascer preto. Deixa comigo. Aí ele mudou o galho de amendoeira. Os animais fortes, viris, saudáveis vinham, está lá o galho de amendoeira. Aí os animais fecundavam, o que nascia? Preto. Jacó diz: o seu pai, ele tem uma discussão com a esposa dele, fala: o seu pai mudou o meu salário 10 vezes. 10 vezes. Mas aí ele diz: mas foi dessa forma que Deus tirou os rebanhos da mão dele e os entregou a mim. Qual contribuição científica vocês acham que existe num galho de amendoeira perto de 2 animais, um macho e uma fêmea, se acasalando? 0. O que é isso? Fé. É a fé. É a bênção de Deus. Deus estava com ele, entendeu? Isso aqui até me arrepia. Deus estava com ele, entende? E aí, onde quer que ele fosse, Deus estava com ele. Mas ele tem um problema. Ele enganou o pai, enganou o irmão e está sendo enganado pelo sogro todo o tempo. Todo o tempo. Ele foge, ele não deixa as filhas se despedir do pai. Os netos se despedir do avô. Perceba quanto conflito, né? Por quê? Por causa de mentiras, de enganação. Aí ele encontra um anjo. O anjo que ele encontra não é com A minúsculo, é com A maiúsculo. Quando a Bíblia escreve no Antigo Testamento, anjo do Senhor com A maiúsculo, de quem que nós estamos falando? De Deus. Quem é que ele encontrou no vale de Jaboque? Deus. Sabe o que ele fez? Lutou com o anjo a noite inteira. Foi, agarrou o anjo. No teu ido da Cassiane? Já na alva luz do dia raiar. Lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó.
que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Aí o coro, preciso de uma bênção, não vou desistir. Não era assim? Aí todo mundo, glória a Deus! Bom, o que acontece? O anjo falou assim, o que você quer, Jacó? O que você quer? Eu quero ser abençoado. Aí o anjo toca na perna esquerda dele, no nervo da perna esquerda. Até hoje, nenhum árabe, nenhum judeu come essa parte de nenhum animal. Eles mandam representantes dos países deles para vir aqui no Brasil para ver o animal ser abatido. Essa parte é descartada, eles não comem até hoje. Por quê? Porque nosso pai Jacó foi tocado pelo anjo nessa perna. Ele ficou manco até o último dia da vida dele. Aí o anjo olhou para ele e falou assim, você não vai chamar mais Jacó, você vai se chamar Israel, porque como um príncipe você lutou com Deus e sendo homem, você prevaleceu. E aí Deus mudou o nome de Jacó para Israel, e a gente acha que a identidade do nome, que a bênção sobre a pessoa não tem relevância nenhuma, né? No Veredas Antigas, o último dia do Abençoando Gerações, todas as pessoas recebem uma plaquinha com o seu nome e com a conotação espiritual do seu nome. Por quê? Quando você faz a inscrição, vai para uma central da Universidade da Família, que é orado, né? E aí, por exemplo, Everson, não é todos os Eversons que têm a mesma conotação espiritual. Sou eu, especificamente, é minha identidade. Então eles oram, e aí os testemunhos só podem ser contados pelas próprias pessoas ou quando elas autorizam. Tem um irmão, né, que conta um testemunho, quando ele era criança, ele saiu da escola chutando uma lata, fazendo muito barulho, e aí o padre estava na missa, aí o padre atrapalhou a missa, o padre falou assim, lá vai um filho do diabo. A mãe desse moço estava na missa, e aí todas as vezes que ela ia corrigir esse moço, ela falava assim, bem que o padre falou que você é um filho do diabo. Então ele passa a infância, a adolescência ouvindo isso, filho do diabo, filho do diabo. E como é difícil às vezes ouvir palavras dos pais, do pai, da mãe, de pessoas que são canais de bênção para a gente, né? Os pais têm a responsabilidade de nos abençoar. Você é uma bênção, você vai dar certo. Se você olhar o índiozão velhão, o menininho tá ali, o índiozinho, aprendendo arco e flecha. Aí o índiozinho vai, joga a flecha, o pequenininho vai tentar, errou. Vamos de novo, filho. E aí tenta quantas vezes for necessário. Se é um brasileiro, o que acontece? Primeiro erro é um tapa na cabeça, você nunca vai ser ninguém na vida, você não presta para nada. Essas palavras muitas vezes marcam a vida das pessoas. E desse irmão foi um caso, marcou porque a mãe ficava, lá vai um filho do diabo, lá vai um filho do diabo. Bom, quando recebeu a conotação espiritual do nome dele, a conotação era pacificador. Pacificador. E aí o texto era, felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Como que alguém pode saber disso e influenciar? Não tem, sabe? Não tem como, é só o Espírito Santo mesmo. Você lembra o seu, Vanessa? Não lembra? O meu é Everson, louvor incessante. E eu tô engraçado porque eu não sei cantar nada. E aí por isso que acho que Jesus quis falar alguma coisa para mim, louvor incessante. E como meu nome é composto, né, Everson Fernando, então o Fernando é redimido. Então essa é a conotação espiritual do meu nome. Todo mundo que faz recebe a conotação espiritual do nome. É bem legal, a gente faz um ato de bênção, é sensacional o curso. Bom, continuando, vamos terminar aqui. O versículo 27 de Gênesis capítulo 25. Os meninos cresceram e Esaú gostava de viver no campo e ele se tornou um bom caçador. Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado que gostava de ficar em casa. Olha as características. Então nós temos um homem forte, viril, peludo, que gosta de caçar, né? Coisa de homem, de macho. O Jacó é da casa, pacato, sossegado, né? Isaac, versículo 28, amava mais Esaú. Triste, né? Um pai ama mais um filho. Isaac amava mais Esaú porque gostava de comer da carne dos animais que ele caçava.
Rebeca, por sua vez, preferia Jacó. Um dia, quando Jacó estava cozinhando um ensopado, Esaú chegou do campo. Esaú chegou muito cansado e foi dizendo: eu estou morrendo de fome. Bom, gente, nunca tome nenhuma decisão com fome, nem cansado, nem triste. Nunca faça isso. Porque você pode ser influenciado pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. Nunca faça negócios com sono, cansado, porque você pode agir de uma forma irracional. Esaú chegou e falou: eu estou morrendo de fome. Vocês acham que ele estava morrendo de fome? Acho que ele estava com muita fome, né? Mas morrendo de fome. Então ele usa uma expressão de hipérbole aqui: estou morrendo de fome. Não está tanto assim, né? Por favor, me deixe comer dessa comida vermelha aí. Por isso puseram um nome depois de Esaú, no nome de Edom. É uma questão da cultura judaica. Esse prato aqui é uma sopa vermelha. Eu acho que ele estava com muita fome, né? E aí chega e o Jacó, filho da mãe, sabia cozinhar. Dotes mais femininos, aquele cheiro gostoso de sopa. Me deixa comer um pouquinho? Jacó respondeu: sim, eu deixo, mas só se você passar para mim seus direitos de filho mais velho. Jacó absorveu bem a identidade, né, de enganador. Como é que um prato de sopa vale os direitos de filho mais velho? Não vale, né? E se aproveitar do outro que está com fome, né? Versículo 32. Esaú disse: tá bem, eu estou quase morrendo. Que valor tem para mim esses direitos de filho mais velho? Então jure primeiro, versículo 33, disse Jacó. Esaú fez um juramento, e assim passou a Jacó a seus direitos de filho mais velho. Aí Jacó lhe deu o pão e o ensopado. Quando Esaú acabou de comer e beber, levantou-se e foi embora. Foi assim que ele desprezou seu direito de filho mais velho. A gente fica abismado, mas a gente troca coisas importantes em relação a Jesus por um prato de sopa também. A gente faz isso. Infelizmente, a gente não faz. Quando a gente está cansado ou com fome, não tem dia que, não, preciso congregar. Não, hoje vai ser uma benção. Nossa, mas hoje eu preciso assistir uma Netflix e comer um miojo saiu um sabor novo de miojo, então eu vou comer um miojo aqui e ficar... Então, cansado e com fome, às vezes a gente toma decisões ruins, né? Bom, Jesus pode restaurar muitas coisas, mas as decisões que tomamos podem tomar caminhos com muita dor, muito sofrimento, né? Então, quem tem a oportunidade de tratar melhor os filhos, esse é o momento adequado. Quem não tem filho, pode fazer tudo isso com outras pessoas do seu convívio familiar, certo? Qual que é, Vanessa? Espírito livre, valor eterno. Valor eterno, espírito livre? Nossa, que legal. Fez sentido na época ou não? Bom, João 14, nós vamos falar de obediência agora. João 14, nós vamos falar sobre obediência. João 14, Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos Romanos, Coríntios. É assim a musiquinha. Nunca mais. João 14, versículo 21. A pessoa que aceita e obedece os meus mandamentos prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. Eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Quem ama a Jesus, aceita os seus mandamentos e obedece. Já viu na TV celebridades, influencers, pessoas importantes que não tem nada a ver com Jesus? Vivem, uma vida de ponta cabeça. Não tem nada a ver com Jesus, não se parecem em nada com Jesus. Traindo o marido, traindo a esposa, aquela confusão. Aí você vai entrevistar, não, eu tenho Deus no meu coração. Eu amo a Deus. Jesus diz, a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. Quem ama a Deus, aceita os seus mandamentos. Obedece os seus mandamentos.
Eu quero propor um desafio para vocês, que nós não vamos ter tempo, mas eu quero que vocês leiam Mateus capítulo 5, 6 e 7. Lá nós vamos ter o Sermão do Monte. É o primeiro sermão de Jesus. E aí ele vai falar convívio familiar, relacionamento com o ímpio, relacionamento com o justo, com vizinhos, tudo que vocês imaginar. Perdão, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre perdão. Nós estamos falando sobre obediência, sobre obedecer a Deus. Então, lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, vocês vão ver o Sermão do Monte, tá? É um texto bem importante. Eu queria propor para vocês lerem, meditarem. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho da história de Abraão. Para mim, é uma referência de obediência. Abraão, Gênesis capítulo 22. Abraão tinha 75 anos de idade. Ele vivia numa terra chamada Mesopotâmia, a terra dos pais dele. Lá, eles cultuavam diversas divindades. Uma das divindades que eles cultuavam era uma divindade da fertilidade. Essa divindade, na crença deles, exigia que você sacrificasse os primeiros filhos, filho humano, e os primeiros filhos dos animais também, para continuar tendo fertilidade na terra. Era um deus, uma divindade daquela época, e Abraão estava nesse meio aí. Um dia Deus se apresentou para ele e falou assim: Abraão, sai do meio da terra dos seus parentes para um lugar que eu ainda vou te mostrar. É muita loucura, né? 75 anos de idade. Poderia ser que esse velho estivesse pensando assim: será que eu não estou ouvindo vozes? A mulher dele é estéril, tem 65, é uma das poucas mulheres em que a Bíblia fala o nome e a idade. Sara tem 65 e Abraão tem 75. Na época, Abraão viveu até 120 e poucos anos. Eles eram velhos. Deus já era velho para aquela época também. Bom, aí Abraão sai errante, sem saber para onde vai. Sem saber. Não sabia para onde ia. E saiu. E foi. Deus, a história é muito bonita. O texto ali de Gênesis. Nós não temos tempos de ler tudo, mas com 90 anos a mulher dele quer dar um jeitinho na promessa, aí manda ele se deitar com Agar. Isso dá um problema muito grande até hoje. Os ismaelitas brigam até hoje lá com os israelitas. Então, foram os ismaelitas que venderam José para o Egito. É conflito a vida inteira porque não aguardou do jeito certo, tal, e aí, infelizmente. Bom, 100 anos de idade. Pertinho de 100, um dia, Abraão está desanimado, porque passou 25 anos. 25 anos passou. E aí, a Bíblia diz que era próximo do meio-dia e ele está sentado na tenda. Isso aqui eu lembro do texto, isso aqui me arrepia. Por quê? Eu acho que ele estava meio desanimado assim, sabe? E tipo assim, passou 25, eu fiz papel de besta, né? Passou 25 anos. Eu fiz papel de tonto, eu podia estar lá ainda e até hoje eu não tive filho com a minha esposa, eu tive filho com a serva, agora está tendo conflito aqui com a minha serva, com o meu filho, não tinha despedido o filho ainda porque o Isaac não tinha nascido. Aparecem 3 homens para ele. De longe ele vê. Lá no original está o nome de Deus, YHWH. Esse é o nome de Deus, YHWH. Não tem a tradução para nós em português, né? Porque são 4 consoantes. Aparece o tetragrama, 3. Lembra que o nosso Deus não é 3 em 1? Quantos aparecem para Abraão? 3. Aí eles aparecem e um deles olha para Abraão e fala assim: Abraão, nesse mesmo tempo, no ano que vem, vai ter choro de criança dentro da sua casa. Abraão fica emocionado com aquilo. Sara está dentro da tenda e ela ri. Aí o anjo do Senhor diz: por que Sara está rindo? Aí lá de dentro, eu não ri, Senhor. Riu. Você riu sim. E aí você vai dar mais risada ainda, o anjo fala. Bom, um tempo depois, nasce Isaac. Alguém sabe o que significa o nome Isaac?
Ele riu ou ele me fez rir? Ele me fez rir. Bom, 100 anos de idade nasce Isaac. Agora Isaac já está mais velho. Capítulo 22 de Gênesis. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: estou aqui. Então Deus disse: pegue agora Isaac, o seu filho, o seu único filho, a quem você ama tanto, e vá até a terra de Moriá. Ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, gente, pelo amor de Deus, você conseguir conviver com uma ordem dessa, no terceiro dia, passou 3 dias, ele cortou a lenha, você acha que ele dormiu de noite? Imagina o coração desse homem, cara, saindo pela boca. Por isso que a Bíblia chama ele de pai da fé, porque ele creu contra a esperança. Versículo 4. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então ele disse aos empregados que foram com ele, foram 2 empregados: fiquem aqui com o jumento, eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco eu voltarei, ele falou. Nós voltaremos. Que fé é essa, né? Como assim nós voltaremos? Ele tem que queimar o filho dele em holocausto. É degolar o animal e queimar. É isso. Isso aí é holocausto. E foi isso que Deus falou para Abraão. Degola seu filho e queima ele para mim. Faça isso. Abraão pegou a lenha por sacrifício, pôs no ombro de Isaque. Pôs no ombro do filho dele. Pegou uma faca e pegou fogo. Os 2 foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: pai. Abraão respondeu: o que foi, meu filho? Isaque perguntou: nós temos a lenha e o fogo, mas onde está? Hã? Passa no Detioso esse pedaço também. Nós temos a lenha e o fogo, mas onde é que está o carneirinho para o sacrifício? Aí Abraão responde: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. Na versão antiga diz assim: Deus proverá. Em hebraico está escrito Jeová Jireh. Tem uma canção em inglês, Jireh em inglês é Gyro. Para nós, Jireh é Deus proverá. Os americanos fazem uma leitura diferente. Depois eu vou mandar a canção. É uma canção bem jovem, assim, mas para mim é sensacional. Eles não cantam Deus proverá. Eles cantam Gyro, o Senhor é suficiente. Percebe o sentido como Deus é suficiente? O que Abraão está falando, filho, Deus é suficiente. Ô pai, mas eu estou carregando. Ele carregou a lenha. Meu Deus do céu, eu não consigo imaginar na minha mente. Não consigo imaginar matando um filho. Eu não consigo. Não consigo. Jesus ainda fala, né? Senhor, me poupa igual o Senhor poupou o filho de Abraão. Então, vamos ver por que disso. Aí eles continuaram a caminhar juntos. Versículo 9. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. E em seguida pegou a faca para matá-lo. Pegou a faca. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo: Abraão, Abraão. Estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: não faça mal ao menino. Não machuque o menino, não lhe faça nenhum mal. Agora eu sei que você teme a Deus,
pois não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de O Senhor Deus dará o que for preciso. É por isso que até hoje o povo diz, na sua montanha, o Senhor Deus dá o que é preciso. Deus proverá. Bom, vamos lá. Por que Deus pede para Abraão sacrificar uma criança, sendo que Deus não se agrada de sacrifício humano? Essa é uma boa resposta, mas eu não acho que Deus só queria provar a fé dele. Eu acho que Deus, como Deus era desconhecido, vamos concordar? Ninguém conhecia Deus. Abraão não conhecia Deus. Deus queria se mostrar para Abraão. O que ele conhecia de divindade lá na Mesopotâmia era uma divindade que requeria sacrifício humano. Eles sacrificavam os primeiros filhos a essa divindade. Para ter fertilidade, eles tinham que sacrificar o primeiro filho. Eles faziam isso. Quando Deus chama Abraão e fala, Abraão, sacrifica o seu filho, ele não achou estranho. Só que no coração dele, ele pensou, esse Deus que está falando comigo é igualzinho às divindades lá dos meus pais. E Deus está passando uma mensagem, eu não tenho nada a ver com esse pessoal. Eu sou outra pessoa. Deus faz uma prova de fé com ele e isso tudo aponta para Jesus. Quem é o cordeiro que substitui Isaac na hora da morte? Quem é que substitui Isaac? Jesus. Jesus. E Deus fez exatamente o que Abraão fez. Exatamente. Só que Deus consumou. Certo? Então toda essa história aqui aponta para alguém além de si, para alguém maior. O que eu quero ressaltar é alguém que obedece. Independente do que deveria fazer, tinha que obedecer. Bom, 1 Samuel capítulo 15, agora nós vamos ver alguém que desobedece. 1 Samuel capítulo 15, versículo 13. Nós vamos falar de Saul rapidamente. Saul se torna rei e ele ficava muito preocupado com a sua reputação. Eu não vou ler o texto todo porque nós temos um tempo escasso. Então vamos já para o versículo 22. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Deus mandou Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, SM. 1 Samuel 15, 22. Deus ordenou que Israel matasse os amalequitas. Eles eram um povo doido, viu? E Deus estava julgando esse povo. E aí você fala, nossa, Deus mandou matar as pessoas. Essas pessoas eram muito maldosas. Fizeram muito mal, certo? E Deus estava julgando elas. E o Samuel deixou os nobres vivos e deixou os animais vivos, o que tinha de valor, pegou muita riqueza. O Saul. O Samuel foi lá e o Samuel já era velho, já falou, peraí, história, por que eu ouço balido de animais? Por que tem animal vivo ainda? Aí ele falou, não, o povo deixou esses animais vivos aí para sacrificar ao Senhor. Aí nós vamos para uma frase célebre de Samuel. Versículo 22, Samuel respondeu, o que o Senhor Deus prefere, obediência ou oferta de sacrifício? Tá fácil, né? Deus instituiu que se você pecar, você vai lá, você põe a mão na cabeça do cordeiro, e aí o cordeiro vai ser morto no seu lugar. Ah, tá fácil assim, né? Você transfere seu pecado para o animal inocente, e o seu pecado é perdoado. E aí vocês querem viver assim? Deus se agrada de sangue, Deus é sanguinário, Deus deseja que animais fiquem sendo mortos, ou Deus quer que as pessoas vivam em obediência?
Aí o Saul falou, não, fica tranquilo, Samuel, nós vamos lá, a gente mata esses animais em sacrifício e Deus perdoa. Samuel responde, o que o Senhor Deus prefere, obediência ou oferta de sacrifício? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe sacrifício. Melhor obedecer do que sacrificar, é melhor obedecer do que sacrificar. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria. Desobedecer a Deus é igual feitiçaria. A gente julga, né, os feiticeiros, né, macumbeiro e essa turma, bruxaria. Então, rebelião, desobediência é feitiçaria. O orgulho, olha o que ele fala. O orgulho é pecado como é idolatria. O orgulho, quem é orgulhoso, idolatra o próprio eu, idolatra a si mesmo. A gente olha para os idólatras, faz julgamento, mas quantas vezes nós somos assim? Orgulhosos, cheios de nós mesmos. O Senhor rejeitou como rei porque você rejeitou as ordens dele. Saul teve um fim muito trágico. Eu não tenho tempo de falar aqui, mas quem quiser tem uma pregação bem legal que eu faço uma comparação entre Saul e Davi. No meu julgamento, o pecado de Davi foi até pior, mas ele se arrepende de um jeito e ele pede para Deus, não retire de mim teu espírito, a presença, e Deus atende o pedido de Davi e ele rejeita Saul por causa desse procedimento de ficar preocupado com o que as pessoas pensavam a respeito dele. Ele ficava todo o tempo preocupado que as pessoas iam tirar o trono, a coroa dele. E ele falou, por que você está preocupado com isso? Você vai perder. Você vai perder sua coroa por causa do orgulho. Atos capítulo 5, versículo 29. Novo Testamento, quinto livro da Bíblia, do Novo Testamento, Atos capítulo 5, versículo 29. Atos 5, 29 diz assim, então Pedro e os outros apóstolos responderam, nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Ele diz, na versão anterior, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Os apóstolos, Pedro diz, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Nós temos um hábito, um costume, eu não entendo muito bem, mas isso aqui é do ser humano. Acho que por causa do orgulho a gente se fixa em alguma coisa e muitas vezes nós estamos desobedecendo a Deus, mas mesmo estando em desobediência a Deus, a gente fica achando que estamos fazendo certo porque obedecemos a homens. O cristão não foi chamado para obedecer a homens, ele foi chamado para obedecer a Deus. A gente acabou de ler Samuel, quem puder, lê o texto todo, o capítulo 14, 15, 16, para vocês entenderem o contexto. A gente não tem tempo de ler tudo aqui. Mas ele está preocupado com a reputação dele, preocupado com o que as pessoas pensam em relação a ele. Aí ele põe a culpa em terceiros, no povo. Eles quiseram deixar os animais vivos para a gente sacrificar como oferta ao Senhor. Eu estou preparando uma palavra bem bonita para amanhã. Vamos ler um texto, eu vou ler esse texto, João capítulo 12. Eu nem tinha separado ele, mas eu estou lembrando dele aqui, porque faz sentido com o que a gente está falando. João capítulo 12. Vamos ver se é 35, eu não lembro. João 12, eu sei que é 12. É do meio do versículo 36. O povo não crê. Versículo 36 diz assim, João 12, 36. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz para que possam viver na luz. Depois que Jesus disse isso, ele foi embora e se escondeu do povo. Olha isso, olha o versículo 37. Eles tinham visto Jesus fazer
todos esses milagres, mas não criam nele. Eles viram Jesus fazer um monte de milagre e não creram. Tem gente que, Jesus falou disso, nem que eu ressuscitar, e ele, é o caso, ele ressuscitou, nem que eu ressuscitar para eles, vai ter gente que não vai crer. Para que se cumprisse o que disse o profeta Isaías: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Quem viu que era o Senhor que estava agindo? Versículo 39, eles não podiam crer, porque como disse Isaías, Deus cegou os olhos deles, fechou a mente deles para que não vejam e não entendam. Não se voltem para ele, não sejam curados por ele. Agora vai uma questão, não é de gente que não crê. Aqui é de gente que crê. Versículo 41. Isaías disse isso porque viu a revelação da natureza divina de Jesus e falou a respeito dele. Versículo 42. No entanto, muitos líderes judeus creram em Jesus. Eles creram, muitos líderes judeus estavam crendo em Jesus, mas não falavam publicamente a favor dele. Não expunham, não falavam de Jesus publicamente, para que os fariseus não os expulsassem das sinagogas. Eles gostavam mais de ser elogiados pelas pessoas do que ser elogiados por Deus. Nós temos uma tendência, não sei explicar, de se preocupar muito com a nossa reputação. O que vão pensar da gente? O que vão falar da gente? Esses líderes judaicos estavam acreditando em Jesus. José de Arimateia, Nicodemos eram membros do Sinédrio, da alta cúpula dos líderes judaicos, participavam das reuniões na sinagoga. Eles criam em Jesus, são muitos que já estavam crendo, mas eles não tinham coragem de falar publicamente. Por quê? Porque os fariseus iriam expulsá-los das sinagogas. Exatamente. E aí, passa 2000 anos, passa 10.000 anos, passa... E tudo se parece. Hoje em dia a gente se preocupa com o que as pessoas pensam da gente, o que as pessoas falam da gente. A reputação que realmente importa é a reputação que você tem perante Deus. Essa que vai realmente importar. Jesus conclui o versículo dizendo: eles gostavam mais de ser elogiados pelas pessoas do que ser elogiados por Deus. Sinceramente, no dia que Jesus voltar, o que as pessoas vão fazer com os elogios de humanos, de homens? O que nós vamos fazer com isso? O que nós vamos fazer? O quê? O que realmente importa é a reputação que você tem perante Deus. Isso vai importar. Ah não, eles não seguem as regras dos homens. Eu quero saber de homem. Não me importa. Eu quero saber o que Deus pensa em relação a isso. Qual é a sua palavra? Qual é o seu procedimento? Toda pessoa que se volta somente para o que os homens pensam, sempre se dá mal. Não se preocupe em agradar as pessoas. Se preocupe em ter um relacionamento íntimo com Jesus. Para a gente encerrar, nós temos 12 minutos ainda. Vamos ver se eu consigo, hein? Nós vamos ler um livro inteiro da Bíblia, hein? Será que dá? Filemon. Não é filé mignon para quem está com fome, é Filemon. Está com fome? Filemon. Dentre as ordens de Jesus, que eu quero que vocês leiam lá em Mateus capítulo 5, tem uma ordem bem específica que Jesus diz para perdoar. Como é um texto de uma só carta, então tem que ir folheando. Tem que ir folheando para achar. Carta de Paulo a Filemon. O versículo 1 diz, é um capítulo só. O versículo 1 é FM, abreviação. Filemon. Para quem não sabe que nome pôr no filho aí, ó, há uma sugestão aí, Filemon. Versículo 1. Eu, Paulo, prisioneiro por causa de Cristo Jesus.
Bom, ele se apresenta dessa forma como prisioneiro porque o que ele vai pedir para o Filemão é muito difícil, não é uma coisa muito fácil. Junto com o irmão Timóteo, escreva você, Filemão, nosso amigo e companheiro de trabalho, e a igreja que se reúne na sua casa. Essa carta vai também para nossa irmã Áfia e para Arquipo, nosso companheiro de lutas. Bom, Paulo, quando na sua terceira viagem, ele ficou quase 3 anos numa cidade chamada Éfeso, que é a capital da Ásia Menor. Lá ele fez um montão de discípulos, inclusive um discípulo chamado Epáfras. O Epáfras foi até uma cidade, uma região, Colosso, Hierápolis, Laodiceia. Lá ele evangelizou todas essas cidades. Em Colosso, ele conheceu um irmão muito rico que tinha se convertido em Éfeso com Paulo, chamado Filemão. Filemão se converteu lá. E o Filemão começou uma igreja na casa dele, em Colosso. Sabe a carta aos Colossenses? É para esses irmãos aqui, é nessa casa. O Epáfras é pastor na casa do Filemão. Filemão é um homem rico. Na época, em Roma, 75% da população era de escravos. Era muito comum ter escravos. Quando a gente usa essa palavra, a gente lembra da escravidão no Brasil. E a escravidão no Brasil foi algo muito trágico, difícil, né? Mas, de qualquer forma, o Onésimo era escravo de Filemão. Filemão tinha muitos escravos. Não era exatamente igual aqui no Brasil, mas era uma relação de senhor de escravos e escravos. O Onésimo prejudicou muito Filemão. De que forma? Ele fugiu e provavelmente ele roubou dinheiro para fugir. Então ele defraudou seu senhor, tanto pegando dinheiro como ele fugiu. Coincidentemente, ele é preso em Roma. O Onésimo, o escravo fujão, é preso em Roma, quilômetros de distância de Colosso. Quem está preso nesse presídio? Paulo, Timóteo, Epáfras, o pastor de Colosso. O Epáfras está ali. Aí está o Onésimo lá. E o Onésimo ouve a mensagem do evangelho e se converte. Agora, se batizou, é irmão. E agora? Como é que nós resolvemos esse pepino? Por quê? Porque o Onésimo se converteu, o Onésimo tem uma dívida com o Filemão, e agora o que nós vamos fazer? A gente acha que as coisas do passado, né? Jesus perdoou, realmente, mas agora nós vamos ter que acertar isso aí. Porque o Filemão, ele é dono do Onésimo. Ele defraudou o Filemão. Onésimo defraudou o Filemão. Bom, o Paulo escreve 2 cartas. Uma das cartas é essa que a gente está lendo aqui, Filemão. A outra carta é Colossenses. Entrega as 2 para o Onésimo e fala, volta lá para falar com o Filemão. Imagina o Onésimo, eu voltar... Não, peraí, como que eu vou voltar para casa que eu fugi? Porque se eu for lá, ele pode me matar. Um senhor de escravo tinha o direito de matar o seu escravo para dar exemplo para os outros. Os outros senhores de escravos, na verdade, esperavam que isso acontecesse. Para que nenhum escravo pensasse, não, eu vou fugir, vou ter misericórdia, igual o senhor Filemão teve misericórdia do Onésimo. Vamos ver o que o Paulo escreve para o Filemão. Estou confundindo todos os nomes. Versículo 4. Meu caro Filemão, sempre que eu oro, eu lembro de você e agradeço ao meu Deus, porque tenho ouvido falar do seu amor por todo o povo de Deus e da fé que você tem no Senhor Jesus. O Paulo é muito inteligente, porque ele vai pedir uma coisa muito difícil para o Filemão e ele começa elogiando. Filemão, eu ouço falar da sua fé, olha, eu estou orando por você, você é uma bênção, Filemão. Olha como ele é inteligente. Quando você for pedir uma coisa difícil para a esposa, para o marido, começa elogiando, né? É uma estratégia boa. Já faz isso, já? Turma inteligente. Peço a Deus que a fé que une você a nós, faça com que compreendamos mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido na nossa vida, por estarmos unidos com Cristo. Meu caro irmão, o seu amor tem me dado grande alegria e muita coragem, pois você tem animado o coração de todo o povo de Deus. Por isso, como seu irmão em Cristo, tipo assim, o Paulo é apóstolo dele,
mas ele está se colocando, sabe, num grau de igualdade. Como seu irmão em Cristo, eu sei que eu tenho o direito de exigir isso de você. Eu tenho o direito de exigir de você o que você deve fazer. Mas o amor que eu tenho por você me obriga a lhe fazer apenas um pedido. Eu não vou exigir. Eu vou só pedir. E faço isso, embora eu seja Paulo. Eu não deixei de ser Paulo. Eu me apresentei como prisioneiro de Cristo, mas eu sou Paulo, o representante de Cristo Jesus. E agora também prisioneiro por causa dele. Portanto, eu lhe faço um pedido em favor de Onésimo, que é meu filho. Eu fico imaginando o Onésimo ouvindo, o Filemão lendo isso aqui em voz alta. Porque o Onésimo é só um escravo fujão, condenado à morte. É um escravo, gente. Aí tem um apóstolo falando, ele é meu filho. Ele é meu filho. Por estarmos unidos com Cristo. Pois enquanto eu estava na cadeia, tornei-me o pai espiritual dele. Antes ele era inútil para você, mas agora ele é útil para você e para mim. Ele era inútil. Alguém sabe o que significa o nome Onésimo? Útil. O nome Onésimo significa útil. Aí o Paulo fala, ele era inútil para você, porque ele fugiu, ele te defraudou, te prejudicou, mas agora ele é útil para você e para mim também, porque eu quero passar uma mensagem para todo o evangelho, porque esse escravo fujão representa nós todos. A gente tinha uma dívida, ficou lá no passado, e aí alguém mais poderoso se colocou como nosso intercessor. Vamos continuar o texto para vocês verem como é bonito, como Paulo está representando Jesus aqui. Eu gostaria de obrigá-lo a ficar aqui comigo. Eu queria que o Onésimo ficasse aqui, enquanto estou nessa cadeia por causa do Evangelho, a fim de que ele me ajudasse em lugar de você, porque você me ajuda muito, Filemão. Porém, eu não vou fazer nada sem a sua aprovação. Para que o favor que eu lhe estou lhe pedindo não seja feito por obrigação, mas por sua livre vontade. Fique livre para fazer se você quiser. Pode ser que o Onésimo tenha sido afastado de você por algum tempo, a fim de que você o tenha de volta para sempre. Pois agora, ele não é mais um escravo. Porém, ele é muito mais do que isso. Ele é um querido irmão em Cristo. Você não vai tratar ele como um escravo fugitivo, ou como um escravo perdoado. Agora ele é um irmão. Agora ele vai sentar na mesa para comer. De fato, para mim ele é muito querido. E para você agora ele é mais querido ainda, não só como escravo, mas também como irmão no Senhor. Por isso, se você me considera como seu companheiro de trabalho, receba o Onésimo de volta como se estivesse recebendo a mim mesmo. Se ele te deu algum prejuízo a você, ou lhe deve alguma coisa, coloca isso na minha conta. Coloca na minha conta. Versículo 19. Aqui, com a minha própria mão, eu escrevo isso. Eu, Paulo, pagarei tudo. É claro que eu não preciso fazer com que você lembre que você me deve sua própria vida. Facinho de ler essa carta e resolver, né? Aí vocês estão aí no coração de vocês. Eu falei de perdão, aí vocês falam, como é difícil perdoar. Como é difícil ser Filemão. Mas nós não somos Filemão, gente. A gente se coloca no lugar de Senhor. A gente se coloca no lugar de Filemão. Nós somos sempre os Onésimo. Não, Everson. Quando alguém me prejudicou, nós somos tudo junto. Não é Onésimo, Paulo, nós tá tudo preso. É que a gente se coloca no lugar de Filemão. E nós não somos. Nós não somos senhores das pessoas. Tem uma outra versão que diz, ele fala que eu estou enviando ele com o meu próprio coração. Eu não sei se essa versão... tá sim, versículo 20. Portanto, meu irmão, me faça esse favor. Por causa de Jesus, anime o meu coração como irmão em Cristo. Aqui, nessa versão, ele fala que
eu estou enviando a ele como se fosse a mim mesmo. Tem uma outra versão que eu gosto, que ele diz assim, eu estou, junto com Onésimo, eu estou enviando o meu próprio coração para você. É o 12? Ah, a gente passou, eu nem reparei. Eu estou mandando Onésimo de volta para você e com ele vai meu coração. Vai meu coração. Paulo, é assim, isso aqui, não tem como um ser humano bolar isso aqui. Isso aqui é Deus falando, entende? E aí Deus está falando assim, para Filemon perdoar. Uma dívida muito alta, impagável. Pagar, não tem como perdoar isso aqui, gente. É uma ofensa muito grande. Existe uma expressão em latim que se chama status quo. O que é status quo? É o estado das coisas. É como as coisas são. Como é que as coisas eram na época? Um escravo fugiu, então, quando encontrou, ou gravava a letra F no rosto dele, de fugitivo, com ferro quente, igual marca um animal, marcava o rosto de um escravo fugitivo, fujão. Ou matava ele para dar exemplo para os outros. Por causa da reputação que Filemon tinha perante os outros senhores, esse era o status quo, o estado das coisas. Mas o evangelho quebra o status quo. Jesus não tem nada a ver com o nosso estado das coisas, das nossas coisas, ele não se importa com isso. Esse evangelho veio para transformar a vida das pessoas de cabeça para baixo. É por isso que o perdão passa a fazer sentido. Só passa a fazer sentido quando a gente começa a entender que a gente foi perdoado. Nós somos o Onésimo na história. Nós somos ele. Eu fico imaginando, gente, o Onésimo ouvindo o Filemon lendo isso. Imagina do nada, o Filemon, gente, é carta, é 2000 anos atrás. Chegou... Filemon, irmão Filemon, paz de Deus. Aí caiu o Filemon, o quê? Você saiu daqui, você não era crente? Então, agora eu sou crente. Eu trouxe uma carta aqui que o Paulo escreveu. Ah, o Paulo? Receba aí, eu estou mandando o Onésimo de volta para você, com ele vai meu coração. Meu coração está indo aí. Versículo 20, portanto, meu irmão, me faça esse favor, por causa do Senhor, anime o meu coração, como irmão em Cristo. Versículo 21, ao escrever isso, ó Paulo, ao escrever isso, eu estou certo de que você vai fazer o que eu estou te pedindo, e sei que você fará ainda mais. Ainda mais o quê? Como é que faz mais? Como que faz mais? Peço também que prepare um quarto para mim, pois eu espero que Deus responda às orações de todos vocês, e me deixe ir outra vez até aí. Epáfras, o irmão que está na casa, que está na cadeia comigo por causa de Cristo Jesus, envia saudações a vocês. Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus companheiros de trabalho também enviam saudações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. É muito difícil perdoar, não é? Pois é. Paulo não conseguiu voltar lá, né? Não esteve mais em Colosso, não esteve. Então, que se torne um exemplo para a gente, esses exemplos, tantos exemplos, né? Tantas parábolas, todo o tempo Jesus falando sobre perdão, e aí eu queria concluir a aula de obediência falando sobre isso, né? Porque nós temos, sim, questões do passado que nos trazem dor, sofrimento, e que as pessoas contraíram dívidas contra nós. Quando uma pessoa nos prejudica, é uma dívida. E aí Jesus trata a dívida desse escravo fujão dessa forma. Né? Receba-o como se fosse o meu coração. Amém? Vamos fazer uma oração a Jesus então? Jesus, eu sei que não é muito fácil obedecer ao Senhor. Então eu gostaria de pedir o teu auxílio, Espírito Santo, que o Senhor possa me ajudar. O que importa muito é o meu relacionamento contigo e não o meu relacionamento com os homens. Minha reputação perante as pessoas fica em segundo plano quando eu levo em consideração minha reputação perante Jesus. No grande dia, o Senhor chamará as pessoas que te amam, e amar ao Senhor é obedecer ao Senhor. E eu sei que em alguns momentos não é muito fácil, e existem princípios elementares no cristianismo
que eu considero muito difíceis, e eu só considero ser possível com o auxílio do Teu Santo Espírito. Portanto, eu peço ao Senhor que o Senhor me ajude e que o Senhor ajude essas pessoas, porque, sinceramente, nós precisamos muito de Ti. Que esse exemplo de Filemon, de Paulo, de Onésimo, seja um exemplo para nós, seguido, que a gente consiga seguir isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.